temente a Deus, tá? E ele era temente piedoso e temente a Deus. Há duas ideias a respeito, até de falar de ser temente a Deus, porque você vai ver que todo esse contexto está vinculado ao Antigo Testamento. O pastor acabou de ler aqui Josué, a respeito de Josué capítulo 24, fala de ser temente. Temente tem uma ideia de tradição religiosa judaica. Toda vez que você vai ver que temente tem uma característica de uma pessoa que honra a Deus. Então, num primeiro momento, a ideia de piedoso, de ser piedoso, como tem ali de Cornélio, é um homem que honra a Deus e as coisas de Deus. E aí você vai ver um homem que é gentil, que é romano, poderia ser entre romano e sírio, mas que serve ao Império Romano no seu militarismo, mas esse homem vai fazer algumas coisas que parece que para Pedro e parece que para alguns outros apóstolos ainda não está bem claro a expansão do Evangelho. Parece que não está muito bem claro quem Deus é. Parece que não está muito claro o que Deus quer fazer na vida das pessoas e como Deus quer usar. E tem muitas pessoas que estão limitadas e estão paradas, presas, por causa dessa questão. E Cornélio, e Deus vai mostrar através da vida de Cornélio, um banho que ele dá a respeito de muitas das vezes em nossas vidas. E nós vamos aprender um fato aqui importantíssimo, que a gente precisa entender também, da palavra ser piedoso. Piedoso. O temente a Deus está vinculado a todo o judaísmo, então isso vai apontar que Cornélio entendia, se adaptou e aceitou a religião judaica. Mesmo que a religião judaica no tempo do Império Romano não era muito aceita, mas tinha algumas pessoas que aceitou e entendeu a religião judaica e queria fazer parte. E aí você vai ver que Cornélio adaptou e deixou ser levado, gostou e amou a prática, entendeu. Preste atenção, irmão, ele não tinha ainda uma revelação completa, que a gente poderia falar revelação completa, porque a Bíblia ainda não tinha sido fechada, não tinha uma revelação completa ainda da pessoa de Jesus Cristo. Ele não tinha. Ele nem tinha isso, esse contato ainda com a pessoa de Jesus Cristo, que você vai ver depois Pedro encontrando com ele, Pedro começa a falar com ele, falando a respeito de quem é Jesus, se ele conhecia tudo isso, e quando Pedro ia acabando de falar, o Espírito Santo caiu sobre Cornélio e ele foi batizado no Espírito Santo e começou a falar em língua. E aí as próprias pessoas que estavam com Pedro chegou e disse, a mesma coisa que aconteceu sobre a nossa vida, o Espírito que caiu sobre nós, agora também sabe sobre a vida de Cornélio. Então Cornélio, ainda nem sendo ainda um homem, ainda recebendo esse poder, essa unção do Espírito Santo, ele já fazia coisa, demonstrava coisa de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro homem que realmente teme a Deus e serve a Deus. E aí a diferença de um homem, quando ele é piedoso, serve a Deus sem nada querer em troca. A diferença é, por isso que eu falei uma vez sobre isso, até a respeito de estímulo e motivação. Porque eu não quero que você saia daqui dessa noite, amanhã chegando na igreja, querendo fazer lindo e bonito, o seguinte, pastor, está precisando de quanto? Chegar ali para a Sueli, quanto você está precisando para abençoar fulano, ciclano, beltano e cesta básica? Aí a pessoa vai lá, dá R$2.000. Aí chega uma pessoa aqui, o pastor Jeremias, dá 1 milhão para ele. Pastor, está aqui 1 milhão porque eu fui a palavra de ontem. E aí daqui a pouco ele se aborrece, se estressa, e daqui a pouco ele vai lá no juiz, chega aqui, pastor, eu queria que o senhor me devolvesse o meu 1 milhão de volta, que eu dei para o senhor. Ah, pastor, mas você não deu... Não, pastor, não foi isso que eu entendi, que não sei o quê, eu vou botar o senhor na justiça se o senhor não me dá o meu 1 milhão. Aí vai para a justiça e bota o pastor Jeremias na justiça, porque isso não é motivação. A Bíblia é muito clara. Cornélio fazia isso sem que antes o evangelho chegasse de na plenitude toda para a vida dele. Ele já entendia e já fazia, e digo mais, ele fazia aquilo que muitas pessoas que estavam dentro da igreja hoje não fazem. Ele fazia aquilo que as pessoas que aderiram ao judaísmo ainda não faziam o que ele fazia naquela época. Então, a primeira ideia que nós temos aí é o termo piedoso. Nós vemos aí no versículo 2. Piedoso, primeira palavra, piedoso e temente a Deus. É um tema que vamos trabalhar a respeito de ser uma pessoa piedosa. Mesmo Cornélio não sendo um homem convertido ao judaísmo, mas o seu hábito de dar esmola é o fato de ser benquíssimo pelos judeus, que conhecia e
confirma a sua devoção. Então, o primeiro momento que nós temos aí é a respeito de uma pessoa piedosa, com Cornélio, que não sendo ainda um homem convertido ao judaísmo, porque para ser convertido ao judaísmo, você se tornava um prosélito, porque você tinha que fazer a circuncisão. Como você não era judeu de origem, você era prosélito, fazia circuncisão e entrava para o judaísmo. Então, ele era simplesmente um adepto ao judaísmo, ele era simplesmente ali, fazia parte daquele, adotando aquela religião. E no primeiro momento, o termo piedoso aqui tem um sentido de reverência, de honra a Deus e as coisas de Deus. O oposto do ímpio. O ímpio não honra a Deus e não gosta das coisas de Deus e não faz as coisas de Deus. Não é o caso de Cornélio para dizer que Cornélio é ímpio. Jamais. O Cornélio está começando a entender, fez parte, começou a gostar da religião judaica e entrou para essa agora comunidade e agora ele está entendendo o que é a Deus. Ele tá, olha só, uma pessoa sabe quem é Deus. O cristianismo, uma transformação. O cristianismo é só uma amplitude do judaísmo. Ele vai seguindo o judaísmo, do judaísmo passa para o cristianismo. Por isso que nós temos hoje chamados judeus messiânicos, que eles entenderam a lei, o judaísmo, o hebraico deles, e eles passaram, então, agora a expansão do cristianismo, entenderam que foi seguindo. Eles seguiram uma religião só, tá, gente? O judaísmo veio seguindo a religião judaica, seguindo, e entendeu que, com a vinda do Messias, cumpriu o que estava lá prometido, lá em Gênesis capítulo 3,15, nos profetas, e no sacerdote, ele veio cumprindo, chegou em Cristo Jesus, eles seguem seguindo os mesmos passos. É isso que acontece no Novo Testamento, e é isso que acontece com o discípulo, e é isso que está acontecendo com Cornélio. Aí você fala, tá, mas Cornélio seguiu o judaísmo, então não poderia fazer, então ele está fora do contexto. Não, ele, primeiro momento, Deus está mostrando, Lucas quer mostrar nesse evangelho, nesse livro histórico que ele escreve, uma ideia seguinte, que, da mesma forma que todos os judeus entendiam a religião, que Deus os chamou e tirou eles das trevas, da escravidão do Egito, e levou eles agora para um novo momento, eles entendem, agora vocês do judaísmo, olha a vida do Cornélio, da mesma forma que é assim que vocês deveriam viver. O escritor Lucas, ele vai pegar a vida do Cornélio e vai dizer, vocês deveriam viver assim, já que vocês entendem judaísmo, mas vocês não vivem. Da mesma coisa quando o evangelho foi pregado para nós, que Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite, para nós, ele está dizendo para nós assim, vocês deveriam, quando conhecer o cristianismo, viver desse jeito, mas vocês não estão vivendo de jeito que deveria viver o cristianismo, servindo como deveria servir o cristianismo, alcançar a sua casa como o cristianismo tem que ser alcançado. Então é isso que o autor está tentando mostrar para os seus leitores, os seus interlocutores que estão ouvindo ele, e ele está querendo mostrar que, olha com Cornélio, Cornélio é assim que os judeus deveriam viver. Primeiro aceitou a religião, agora presta atenção, quando chegar o apóstolo Pedro ao encontro dele, você vai ver como que esse homem vai aceitar essa nova visão, essa nova promessa, essa promessa que estava lá no Antigo Testamento, se cumprindo. E você vai ver como que esse homem vai ter um potencial gigantesco, porque ele já entende que somente conhecendo Deus monoteísta, ele já é um homem piedoso, ele se compadece das pessoas, ele tem esse coração aberto, sensível às coisas de Deus. E agora imagina ele conhecendo toda a plenitude, porque o apóstolo Pedro vai apresentar para ele Jesus Cristo, morrendo na cruz do Calvário, por ele, pela salvação dele, e depois o Espírito Santo vem sobre ele e toma ele por completo. Agora ele está um homem completo, mas só o fato de conhecer a Deus, o Criador, entendeu? Ele já entende que é tudo o que eu preciso. E a nossa vida é só isso. Só você entender que Deus de Israel é o Deus Criador dos céus e do céu.